Olá a todos, eu sou o professor Emanuel e hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de metalurgia dos não ferrosos e vamos falar sobre a conversão de máquinas de cobre. Na aula passada nós já falamos dos conceitos básicos da conversão de mate e hoje nós vamos analisar um pouquinho mais a fundo sobre a conversão do cobre. O processo de fabricação do cobre metálico se inicia com o minério passa por uma fusão redutora, passa pelo processo de conversão em duas etapas, vai para o processo de refino eletrolítico e então é formado o cobre. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa do processo se inicia com o minério sulfetado de cobre, que contém impurezas como impurezas de ferro, entre outras, que são previamente ostuladas para serem removidas na sua forma de escória, daí esses calcinados, os produtos dessa ostulação prévia, são adicionados fundentes para adequar a escória quanto à sua fluidez, basicidade. E assim nós temos um produto pronto para a etapa da fusão redutora. Os minérios de ferro no Brasil são encontrados principalmente na sua forma sulfetada, mas também são encontrados na sua forma oxidada. Os minérios oxidados são mais facilmente tratados por via hidrometalúrgica. Já os sulfetados, os sulfetos de cobre, são bem refratários à lixiviação por processo hidrometalúrgico, então são tratados pela via pirometalúrgica, que é o que estamos estudando agora. Então, levamos agora esse minério rico em cobre, de sulfeto de cobre, já pré-ostulado com alguns óxidos de impurezas, principalmente de ferro. Esses óxidos irão sair no formato de escória e nós teremos um mate de cobre, um mate rico em cobre, mas também com quantidades ainda apreciáveis de ferro e demais impurezas. E então nós vamos para a primeira etapa do processo de conversão. Em um reator é soprado ar com o intuito de transformar os sulfetos das impurezas, principalmente de ferro, em óxidos de ferro e assim removê-lo na forma de escória. Então, inicialmente, nós temos um mate que chega ao reator na temperatura em torno de 1100 graus Celsius. O processo é realizado em torno de 1150 a 1250 graus Celsius e a ideia dessa primeira etapa é formar escória. Então, nós vamos transformar o sulfeto de ferro em óxidos de ferro e assim removê-lo do meu processo. Como a escória vai sobrenadar os sulfetos de cobre que vai restar, que ele é mais denso, é fácil removê-lo dessa etapa inicial do processo. E depois nós vamos para a segunda etapa do processo, que é onde é controlado a pressão de oxigênio para fazer a redução desse meu sulfeto de cobre para cobre metálico. Aqui é importante lembrar que, à medida que eu removi o sulfeto de ferro do cobre e obtive, então, um mate bem concentrado em sulfeto de cobre, nós chamamos esse mate de metal branco. E depois de fazer esse processamento do sopro e da conversão do sulfeto de cobre para cobre metálico, nós vamos obter um cobre com pureza entre 98 a 99,5% de cobre, que nós chamaremos de cobre blister. O cobre blister, como eu disse, tem uma pureza em torno de 98 a 99,5% de cobre. O convertedor mais tradicional para esse processamento é o convertedor Pearce-Smith. Esse é a cara do nosso convertedor, ele está aqui bem no cantinho, olha. Ele tem um formato cilíndrico, na sua base são conectadas ventaneiras para soprar o oxigênio
e nós removemos o produto metálico em uma de suas extremidades. Vamos dar uma olhada em uns desenhos esquemáticos do convertedor. Esse é o desenho esquemático do convertedor. Na sua lateral, nós temos uma linha de fornecimento de ar, onde são conectadas as ventaneiras que irão soprar o ar e, consequentemente, o oxigênio no interior do forno. Nós temos um orifício de carregamento. Esse orifício vai ser fechado enquanto estiver sendo soprado o oxigênio, o ar, e os gases serão succionados também por essa mesma entrada. Esse convertedor cilíndrico, ele tem uma rotação para que nós possamos remover a escória durante o processo. Nessa outra figura ao lado, nós temos uma visão um pouquinho melhor sobre as ventaneiras que estão posicionadas na lateral do forno. Ok? Apesar do desenho estar mostrando a entrada de ar aqui, essa entrada é apenas da linha de fornecimento de ar. Essa linha distribui o ar para as ventaneiras. O ar é injetado lateralmente. Na primeira etapa, então, vamos converter o sulfeto em óxido de ferro. Pode ser que eu acabe convertendo parte do sulfeto de cobre em óxido de cobre, mas a reação do óxido de cobre com o sulfeto de cobre, em geral, se bem controlado o meu processo, irá converter novamente o óxido de cobre a sulfeto de cobre. E vamos obter o metal branco. Na segunda etapa, esse metal branco é submetido novamente a um controle rigoroso de pressão de oxigênio com sopro de ar, formando então o cobre metálico líquido. Esse cobre metálico que a gente vai chamar de cobre blister. Lembrando que eu tenho que controlar a formação de óxido de cobre e garantir que eu tenho um ΔG negativo para essa reação aqui de baixo, onde o sulfeto de cobre, em contato com o óxido de cobre formado, que não era desejado, irá formar o cobre líquido. Nessa segunda etapa, nós iniciamos o processo a uma temperatura em torno de 1200 graus Celsius com sulfeto de cobre. Observem o diagrama de fases aqui no nosso canto esquerdo. Então, a linha que representa o processo é essa aqui, olha. E eu estou bem na extremidade direita, praticamente com 100% de cobre. Observe que nessa faixa do meu diagrama eu tenho apenas cobre, sulfeto de cobre líquido. À medida que eu vou soprando o oxigênio, eu vou deslocando por essa linha, até que eu entro nessa segunda região, onde eu tenho dois líquidos. Quais líquidos são esses? Os líquidos entre as fases que estão indicadas no diagrama, cobre líquido e sulfeto de cobre líquido. Nesse ponto, o cobre líquido de densidade mais alta acaba indo para a parte inferior do reator, enquanto o sulfeto de cobre de densidade mais baixa acaba sobrenadando esse cobre líquido, o que facilita a continuação do meu processo. Então, eu tenho que direcionar ou garantir que os sopradores estão direcionando o oxigênio na posição correta. À medida que eu continuo soprando o oxigênio e fazendo a reação, eu vou me deslocando dentro dessa linha, até que eu vou obter apenas uma fase, que é cobre líquido no final do processo. Nesse ponto, eu tenho que fazer um controle mais rigoroso do O2 para evitar a oxidação do cobre e garantir que eu vou estar obtendo, então, esse meu cobre líquido chamado de cobre blister. Então, observem por essa tabela, né, que inicialmente o meu mate com um teor de cobre variando entre 35% e 65% e um teor de ferro variando entre 10% e 40%. Além, é claro, de um teor de enxofre muito alto, já que todos os minérios aqui
são sulfetados. O cobre blister, ele já tem então um teor de cobre variando entre 98% e 99,5% de cobre. A quantidade de ferro, olha, já é reduzida drasticamente para 0,1 e a quantidade de enxofre para 0,02 e 0,1. Eu tenho ainda os pós de precipitados. Imagine que nós estamos soprando oxigênio em alta velocidade dentro do reator, logo é levado dentre os gases algum material particulado do meu processo. E esse material particulado, ele é rico em cobre, ele é rico em ferro. Eu posso, posteriormente, tratar esse material para ele vir a ser parte do processo novamente e produzir cobre com ele. Só que essa composição de cobre, apesar de já ter um certo grau de pureza, ainda não é o ideal para as aplicações práticas do cobre. Eu tenho que levar ele para um processo de refino. O processo de refino, nós não vamos detalhá-lo agora, mas podemos passar por um refino térmico, posteriormente para um refino eletrolítico, como já aprendemos em disciplinas de hidrometalurgia, e obter um cobre com pureza até superior a 99,99%. E assim, nós aprendemos o processo de produção de cobre através da via pirometalúrgica. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos e até mais.